Olá Taubaté, você se conecta aqui na nossa programação com o nosso mix de conteúdos. Hoje é segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024 e você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje. A gente tem as notícias atualizadas de Taubaté, do Brasil e do mundo no nosso mix de notícias. Tem os melhores recortes, são shorts da nossa programação. Na hora do papo, uma entrevista sobre o Dia Nacional de Alimentação na Escola. E ainda tem dicas inéditas no momento Fora da Caixa. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Mix da TV. Olá, começando mais um Mix da TV, agradeço o carinho da sua audiência, a sua participação, você que sempre está conectado aqui com o nosso Mix da TV. Mas para que tudo isso aconteça da melhor forma, com entretenimento, informação, leveza e bom humor, a gente precisa da sua participação. Por isso, entre em contato conosco. Estão aí na tela os canais para você participar da programação da TV Câmara Taubaté. Através do e-mail tvcâmaratete@gmail.com você manda sua crítica, sua sugestão. No nosso canal youtube.com/tvc Taubaté você acompanha a nossa programação ao vivo, pode voltar e assistir até 12 horas o conteúdo que foi exibido e ainda tem as playlists completas de todos os produtos aqui da casa. Você também pode se conectar através da rede social Facebook, no facebook.com/Câmara Taubaté. E ainda tem duas redes sociais adicionais, tanto no Instagram como no TikTok, você pode acessar através do @Câmara Taubaté. Agora, se você quiser mandar sua sugestão em foto ou vídeo, você pode se conectar através do nosso WhatsApp. O DDD é o 12 3625 9525. Estão, portanto, aí na tela os canais para você participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté através do nosso Mix da TV. E a gente começa essa edição com os shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. No programa Em Prosa, personalidades de Taubaté dão as suas entrevistas para a repórter Tânia Vinhas, e além de tomar aquele belo cafezinho. A gente selecionou um trecho em que ela entrevistou Amanda Gazzo. A atriz fala sobre a sua participação no filme Bicho Rei. Vamos ver? Solta o play! Mas então vamos falar do filme, Sim. Que é Bicho Rei. O filme foi gravado em janeiro, agora deste ano, 2024. É uma mega história que eu olhei o sinopse, então conta pra gente como foi receber, né, que você fez parte de vários pedacinhos aí, toda essa produção. Conta pra gente sobre o que é o filme e a sua participação nele. Bom, o filme Bicho Rei é uma história que envolve o jogo do bicho. É uma história muito legal, de um professor de matemática, enfim, né, a história, depois vocês vão ficar sabendo, vocês vão ver por aí. Fiquem curiosos, porque eu li a sinopse, é bem interessante. Legal. E é uma produção que veio de São Paulo, a Catarina de Castro é uma diretora, foi a primeira produção dela como diretora, ela é super envolvida no cinema, e aí ela e o Lute, o diretor de fotografia que gravou todo o filme, o Lute é de Taubaté, e o Lute e o Gui, eles fizeram um argumento e mostraram para a Catarina, porque eles são amigos, e a Catarina adorou, fez o roteiro. Eu sei que eles contam lá que ia ser um clipe, depois um curta, e eles falaram, vamos ser irresponsáveis, fazer um longa, vamos. E aí, ousados. E aí, enfim, aí veio uma grande produção de lá, deles, né, para cá. Ela já veio com quase todo o elenco principal fechado, com atores renomados, né, muito ator legal. E aí ela escolheu Taubaté, terra do Mazzaropi, ela se apaixonou por Taubaté, ela tem o cinema na veia, e aí eu fiquei sabendo através da produção, né, a Flor Filmes, que está envolvida no filme, eu já conhecia o pessoal, eu falei, olha, quero participar como atriz, Sim. Preciso estar dentro desse filme, eu que movimentei um ano e pouco atrás, fui atrás de patrocínio, produzi um curta com pessoas legais, com profissionais maravilhosos daqui. Tivemos a nossa pré-estreia do nosso curta-metragem no Museu do Mazzaropi. Eu falei, agora tá vindo uma produção dessa pra cá, preciso estar no meio. E aí eu sei que eles estavam precisando de um papel lá, de uma personagem, e eu mandei o meu vídeo, o teste, passei, e entrei no filme como atriz. E aí, depois eu falei pra eles que eu estava disponível também, se eles precisassem de alguma coisa, que eu sabia ainda que a equipe toda de produção não estava fechada. E aí eles me chamaram para fazer a produção de elenco. Eu fiz a produção de elenco, então acabei trabalhando remotamente em dezembro, né, toda na parte de pré-produção, tudo, e em janeiro no set de filmagem, todos os dias junto com eles ali,
aprendendo muita coisa, vivendo, fazendo ótimas conexões. Foi incrível para mim. Mas e agora? Você se vê mais no teatro ou mais no cinema? Agora teve um gostinho de cada um. Eu sou apaixonada pelo teatro, só que o audiovisual me pega muito desde sempre, desde que eu voltei a estudar, por conta de... Eu sou fascinada pela questão de você ter que passar uma emoção por aqui, né? Pelo olhar, assim. Então, eu sou fissurada por isso. Tem toda essa diferença, né? Ah, tem uma grande diferença. O que você gosta mais de cada um, então? Eu gosto isso do cinema, do audiovisual, eu gosto disso, dessa coisa minimalista. Intimista, né? Intimista, só que ao mesmo tempo tão gigante. E o teatro eu adoro por conta de ser ali, na hora, aquela... A resposta rápida, né? O público na sua cara ali, né? É uma emoção totalmente diferente. O audiovisual a gente para, a gente grava de novo, né? A gente tem que repetir até... Pra mim são coisas extremamente diferentes. É cansativo esse faz. Cansativo. Tem aquelas histórias do Hitchcock, do Kubrick, que fazia, não, refaz. Assim, eu acho que para todo mundo, não só para o ator, como para a técnica, são horas ali trabalhando e às vezes repetindo e fazendo. Se você está até num ambiente controlado, ok. Agora quando a gente vai para uma externa, inclusive no Bicho Rei a gente teve uma externa muito difícil, que foi lá no Mirante Novo de Quiririm, e estava muito quente. Levamos até ventilador, gerador, mesmo assim, né, gente, gravar ali naquele sol... E gravou na cidade inteira, então? Gravou. Em quais lugares? Olha, a gente teve Santa Terezinha, teve ali no Mirante do Quiririm, teve no bar Mutley, que apoiou a gente também, que foi muito legal. Na Telúric, que é um espaço de artes aqui em Taubaté, muito bacana. Sabe que uma curiosidade? Depois que a gente gravou o filme, a Catarina veio mostrar pra gente, que é a diretora e roteirista do filme, a gente estava lá na Telúric, desproduzindo, né, levando as coisas embora e tal. Ela falou, gente, eu me arrepiei. Um cara passou aqui um dia, que é fã do Mazzaropi, já assistiu todos os filmes dele, e falou que o Mazzaropi tinha gravado um filme aqui, onde a gente estava gravando. E ele achou um trecho do filme, que é o filme Um Caipira em Bariloche, se eu não me engano, e mostrou um pedacinho, a mesma casa, assim, na frente do lugar que a gente estava gravando. Então ali já tinha acontecido há anos atrás, tipo uma produção de Mazzaropi. Gente, a gente se arrepiou na hora, foi muito legal. E aí, gostou desse trecho do Em Prosa com Amanda Gazzo? Lembrando que você tem o programa completo disponível na íntegra no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Vai lá e assiste, tem outras histórias de outras personalidades. E agora a gente continua aqui a nossa programação, que tem mais shorts aqui da nossa emissora. A gente vai falar agora do especial que conta a história dos 20 anos da TV Câmara Taubaté. Durante esses períodos, durante essas 2 décadas, a gente teve coberturas inesquecíveis das eleições, que começaram em 2008. Então a gente acompanha agora esse trecho do documentário especial sobre as eleições aqui na TV Câmara Taubaté. Vamos ver? Solta o play! Eu sou uma TV institucional de uma casa legislativa, uma casa política que também é do povo. Assim, não poderia jamais deixar de lado a cobertura e a apuração das eleições. Estamos aqui na porta de entrada da Câmara Municipal. Nesse processo democrático, mantive meu pioneirismo ao levar à população o debate entre todos os candidatos à Prefeitura de Taubaté, sempre dando oportunidades iguais. Foi em 2004, uma transmissão que nós fizemos, que competiu de igual para igual com a TV comercial, que foi a cobertura das eleições naquele ano. Sim, a gente chegou inclusive a fazer um debate aqui na TV Câmara das eleições, fazendo frente aí às outras emissoras grandes da região. Nós deslocamos equipes para os locais de apuração com um time de comentaristas do mesmo esquema que nós temos hoje na grande mídia, né? Foi uma grande cobertura, muito bem sucedida. Para que você, eleitor, possa decidir de forma consciente nas eleições para prefeito municipal e também para vereadores, a TV Câmara preparou uma programação especial.
com uma série de entrevistas, debates eleitorais e debates entre especialistas e formadores de opinião, levando a você informação com credibilidade e respeito. Super marcante para a gente, porque era a primeira vez que a gente estava fazendo algo assim, é uma logística muito complicada, tanto o preparo antes do debate, de você confeccionar regras, alinhar tudo com todas as assessorias de candidatos e também com a justiça eleitoral, tudo tem que estar muito bem definido. Você tem que ter uma equipe também para você julgar direito à fala, direito de resposta. A estrutura não pode dar nada errado, porque um candidato pode reclamar às vezes que o microfone, sabe, a estrutura toda tem que ser muito bem pensado, tudo é acertado com a justiça eleitoral. Então acho que a partir daí criou uma cultura, inclusive, de fazer debates com candidatos a prefeito na TV Câmara, e acho que é fundamental, porque nem sempre em uma cidade menor você consegue expor para a população, de fato, o programa de governo de todos os candidatos. A gente dava esse espaço para todo mundo que era candidato. O debate aqui dentro dos nossos estúdios, né, foi um desafio e tanto, né? Bastante trabalho, dias e dias de trabalho para a gente conseguir. A apuração é um evento à parte, né? É uma expectativa muito grande que a gente fica criando no dia. Não sabemos de nada do que vai acontecer, né? Não tínhamos a internet com tanta velocidade, as informações demoravam um pouco mais para chegar. Todas as urnas foram apuradas. E a qualquer momento a lista definitiva, o Arthur Costa está no cartório também, daqui a pouquinho nós vamos saber a composição da nova legislatura da Câmara Municipal. Até o momento em que falava quem foi eleito prefeito, quem eram de fato os vereadores que estavam eleitos. Parabéns, eleitor, os eleitos, e vamos para a próxima legislatura a partir de 1º de janeiro. Foi uma experiência bastante legal, porque fiquei praticamente o dia todo na rua, né? E aí eu trazia essas matérias para cá, enquanto aqui no estúdio, na época, o Miguel Cáter e a Renata Dias, que fazia o apoio na produção, ficava sempre com o entrevistado discutindo a situação, o momento político da cidade. E essa característica da TV de ficar, né, no domingo de eleição e apuração sempre no ar, trazendo debates, foi bastante interessante, tanto que é um marco da transmissão da TV. Na eleição de 2020, teve o debate que foi no SEDES, que foi com todos os candidatos, então não coube nem aqui no estúdio daqui. Direto aqui do auditório do SEDES, um debate histórico, o último debate antes do dia 15 de novembro, do dia da votação. Um trabalho de estrutura muito grande, porque a gente teve que obedecer todas as regras da pandemia, mas foi a única emissora que conseguiu colocar todos os candidatos para discutir suas intenções ali, as suas ideias, disputando o cargo do executivo. Que eu fui assistente do apresentador, do mediador, que foi o Carlos Abranches. Atenção assim plena naquele momento, para que a coisa fosse bem justa mesmo, né, para não haver erro. E teve a famosa apuração de 2020, que deu um problema no site ali, que contava os votos, né, que mostrando pra gente a apuração, eu tava ao vivo. A gente tem algum resultado? Não, 0% de urnas. E eu tinha me preparado para ficar 1 hora e pouco no ar, eu tive que ficar 5 horas e meia. E foi uma experiência, assim, de improviso, né, enfim, mas foi uma experiência incrível. É um prazer estar aqui, dividindo essa bancada com você, Tânia, e poder contribuir um pouco aí nessa transmissão. Temos equipe rodando vários colégios eleitorais, os principais colégios eleitorais aqui da cidade. O eleitor da TV Câmara, ele vai ficar muito menos vulnerável a essa questão de oportunismo, de chegar e decidir tudo em meia hora de conversa. Você acabou de acompanhar apenas um trecho do especial de 20 anos da TV Câmara Taubaté. O episódio completo, na verdade são 3 episódios para você acompanhar, estão disponíveis no nosso canal, youtube.com/TVC Taubaté. Vai lá e assiste que vale a pena. Chegou a hora do nosso primeiro intervalo aqui no Mix da TV. A seguir tem a Hora do Papo. A gente vai falar sobre alimentação nas escolas, porque hoje é o Dia Nacional da Alimentação Escolar. O nosso bate-papo é com a professora e nutricionista Fabiola Nejá. Fique conectado, junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já, não sai daí.
Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, 21 de outubro de 2024, e agora a gente vai falar sobre alimentação nas escolas na Hora do Papo. No dia 21 de outubro é comemorado o Dia Nacional da Alimentação nas Escolas. A celebração da data reforça a importância da introdução de bons hábitos alimentares desde os primeiros anos de vida das crianças, além de ressaltar a importância de uma alimentação saudável para o desenvolvimento físico e cognitivo dos estudantes, além de destacar a sua influência no desempenho escolar. Para a gente falar mais sobre este assunto, a gente recebe aqui nos estúdios do Mix da TV a professora da Unital, nutricionista Fabiola Nejar. Professora, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Mix da TV. É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre um assunto tão relevante na área da alimentação, porque é a alimentação nas escolas que favorece bons hábitos alimentares. Quando a gente fala de alimentação nas escolas, a gente está falando de uma lei e de um direito, né? Exatamente. Quando lá nos anos de 1950, lá no século passado, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar começa a sua implantação lá no antigo INAM, né, que era o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, ele entra com essa proposta de oferecer para as crianças uma merenda que pudesse ofertar calorias, mas também nutrientes para garantir não só aquele momento ali da escola e favorecer ali as questões cognitivas, mas também pensar nas questões do hábito alimentar da criança, o que ela deve escolher para poder manter a sua saúde, né? E é um grande programa de promoção à alimentação e que a gente consegue garantir saúde para essas crianças e depois futuros adultos. Professora, tem uma pesquisa recente que foi divulgada pelo Instituto Conta Pra Gente, que é do Grande Rio, que 56% das crianças, a realidade do Rio de Janeiro não deve ser diferente da nossa região também, estamos muito próximos, 56% das crianças têm a merenda escolar como a única ou a principal fonte de renda, né? Então, este ainda é um problema da nossa situação brasileira. Na verdade é isso. O que a gente às vezes acaba observando é que algumas crianças com dificuldade de acesso ao alimento vai para a escola para ter aquela refeição, e aquela refeição passa a ser a refeição do dia, né? Isso é uma questão de insegurança alimentar. A gente tem trabalhado e discutido muito isso aqui na nossa região, né? Taubaté tem um Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. A ideia é isso, essa criança que vai para a escola porque vai para receber a refeição, ela vive numa família em insegurança alimentar e nutricional e que a gente precisa olhar. Mas nessa escola, quando ela está em período integral, ela atende 70% das suas demandas nutricionais. Mas a criança que faz período parcial, ela não consegue receber todos os nutrientes necessários para a manutenção da sua saúde. Aí são políticas públicas que a gente precisaria pensar aí para reverter essa situação. Mas sim, essa criança que vai para a escola recebe essa refeição e pode ali compartilhar não só boas experiências alimentares, mas garantir o seu crescimento, o seu desenvolvimento físico e também o seu rendimento escolar. Não só a questão dos valores calóricos dessa refeição, dessa alimentação, mas também a preocupação com hábitos saudáveis, né? Como que isso se desenvolve dentro da merenda dessa criança? É a busca por verduras, frutas, proteínas? Isso, na verdade, lá quando eu falei no começo desse programa, a grande demanda nutricional das crianças no século passado esbarravam nas questões energéticas e proteicas. Hoje não é mais isso, a gente vive uma questão de uma epidemia, né, de obesidade e sobrepeso. A gente precisa pensar nas questões dos outros nutrientes e na diversidade dessa alimentação. Então hoje, século XXI, a alimentação escolar, ela pensa nessas questões. Opa, o que eu vou oferecer aqui para ter uma diversidade de nutrientes, especialmente os micronutrientes, vitaminas e sais minerais, para garantir o bom crescimento e desenvolvimento dessa criança. Então não é mais só energia e proteína, mas é sim uma diversidade de alimentos minimamente processados, in natura, né? O FNDE, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, em 2020, numa resolução, deixa claro, a gente precisa ofertar alimentos in natura, a gente precisa dar para essas crianças verduras, legumes e frutas, para ela ter esse contato com esses alimentos e poder ter uma dieta diversificada, não só na escola, mas também no seu ambiente familiar.
E aí a gente faz um link com outro assunto que justamente do FNDE, que a professora comentou, 30% dos recursos destinados à merenda devem vir da agricultura familiar, ou seja, de pequenos agricultores, né, pequenos produtores rurais, que estão sempre ali no cinturão verde do município. E qual que é a importância da gente também salientar essa economia e, ao mesmo tempo, propiciar para essas crianças até produtos mais orgânicos, vamos dizer assim, né? Exatamente. Os alimentos são mais próximos, são regionais, né? Garantem uma menor intensidade aí de agrotóxicos, né? Porque eles precisam ser agroecológicos, e a gente resgata uma coisa muito importante, que é a soberania alimentar. Eu consigo ofertar para essas crianças aquilo que aquela região produz há muitos anos, né? E que tem essa história. Então, por exemplo, aqui em Taubaté, a gente consegue pensar nessas crianças nas escolas que reconhecem uma fruta que é daqui. Então, seja jabuticaba, caqui, enfim. A gente pode pensar não só nas frutas, mas em grupos, né, que produzem alimentos, às vezes, através de cooperativas, como o mel, por exemplo, e derivados apícolas, que a gente também pode ofertar isso para as crianças, a depender, lógico, do setor de alimentação escolar e de como ele planeja esse cardápio, né? Porque a gente precisa incluir esses alimentos, mas eles precisam também dar conta dessa adequação nutricional. Então, se eu vou colocar um alimento que é um alimento energético, em que momento do dia eu vou colocar esse alimento e como é que eu vou ofertar ele para a criança também saber como é que ela vai fazer isso para a vida dela, né? A alimentação escolar tem essa proposta de educação, né? De ensinar a criança para ela ter autonomia na vida adulta, ela poder fazer as melhores escolhas alimentares, garantindo as questões culturais e diversidade dos alimentos que tem na sua região. Imagina só a importância, né? Esses 30% de agricultura familiar, a gente pega crianças do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, com uma riqueza ali de frutas, verduras e produtos naturais da própria região. Professora, falando dessa alimentação, a gente também encontra no nosso cenário crianças com problema de alergia, intolerância à lactose, restrição ao glúten. A gente acabou de aprovar um projeto aqui na Câmara que permite que crianças que fazem parte do espectro autista, que tem o TEA, possam levar a própria alimentação, porque às vezes tem aquele hábito repetitivo, não é saudável, às vezes a gente sabe, mas só come salgadinho, por exemplo, ou precisa ter um certo utensílio para se alimentar. Como é que a merenda escolar, como é que a nutrição também enxerga esses alunos que têm essas restrições no cardápio? Acolher é a nossa tarefa, né? A alimentação, ela tem essa proposta de ser acolhedora. Então, se eu vou receber uma criança que ela não gosta daquilo, ou naquele momento ela não está entendendo como é que é a dinâmica, não vejo nenhum problema da gente fazer essas adaptações. Mas na prática, o que a gente acaba vendo é que essa criança que chega com aquela monotonia alimentar ou com algumas regras que às vezes acontecem em casa, isso vai sendo diluído ao longo do tempo nas unidades de educação. É lógico, porque esse é o papel, e às vezes acontece isso, quando a gente está em algum processo, né, de adaptação, no começo para todo mundo é assim, né? A gente fala, nossa, será que eu vou gostar? E depois essa convivência e esse contato com outros alimentos, com outros colegas, essas experiências que são trocadas na escola, elas são muito válidas para a gente poder ir mudando. Também para as pessoas com TEA, né? Assim é a vida, a gente vai incluindo e a gente vai mudando. Algumas coisas a gente consegue mudar porque a gente tem contato com o outro. E em casa é sempre assim, a gente vai cedendo, né? Pai e mãe sempre cede. Eu não gosto disso, a gente corre na cozinha e faz outra coisa, mas o ideal não é isso, né? Na escola não vai ter uma merendeira para fazer uma comida específica para cada um, isso é inviável. Mas é neste coletivo que a gente também constrói o processo de educação alimentar e nutricional tão fundamental para a garantia da saúde. Aí as diferenciações são mesmo para aqueles que têm algum tipo de restrição, como lactose, intolerância a algum tipo de alimento, que aí não entra no cardápio, né? Então, na verdade, sou supervisora dos alunos de estágio, né, em alimentação escolar, e a gente já vivenciou algumas experiências aqui em Taubaté. Para algumas questões, né, laudadas, assim, a alimentação, ela se adapta. É lógico que dá para a gente pensar isso. Estou com uma intolerância, aquela criança está com uma intolerância à lactose. É lógico que naquele período ela pode receber uma dieta específica para ela. Lembrando que intolerância é reversível, né? Sim. Então, assim, às vezes é uma fase.
Agora está com uma alergia, a depender também da alergia, isso pode ser revertido, mas é lógico que a alimentação escolar acolhe, né, essas demandas a partir de laudos médicos ou de outros profissionais da saúde para poder incluir essa criança no processo da alimentação, porque comer em companhia é um dado muito importante, é muito relevante quando a gente ali compartilha, isso é muito legal e muito válido para essas crianças que estão em formação de hábito alimentar. A obrigatoriedade de crianças matriculadas no nosso país é a partir dos 4 anos de idade, segundo a lei, porém a gente sabe que as creches começam a atender bem mais cedo, né? Às vezes com meses de vida. Como é que começa, ou melhor, como é feito esse processo de introdução alimentar nesses pequenos? Isso, nas escolas de educação infantil, que as crianças chegam muito cedo, a gente tem conversado bastante para a implantação de salas de apoio à amamentação. Essa seria uma grande proposta, né, para o município. A gente implantou esse ano na Universidade de Taubaté uma sala de apoio à amamentação. O que é isso? A mãe pode fazer a retirada do leite ou amamentar o seu filho ali, porque ela está em processo, né, de introdução oportuna de outros alimentos. Como é que a gente faz isso? A gente faz com essas garantias, respeitando o guia alimentar da população de crianças menores de 2 anos, a gente respeita a introdução, que é sempre feita dentro da região, com os hábitos alimentares daquela população, mas com alimentos que são in natura, né? Ou quando a gente vai processar, minimamente ali processados. Então a gente vai ofertando essas papas, que são alimentos separados, amassados individualmente, e aí a criança vai explorando esses alimentos e vai sendo complementada com leite da mãe, né, com leite materno, ou quando ela, por algum motivo, infelizmente não pôde ter o leite da mãe, ela recebe o leite para fazer o complemento daquela demanda nutricional daquela criança. E é um momento muito rico, né, porque ali com mais crianças, essa criança vai explorando novos alimentos e é muito comum isso, a criança, a mãe olha assim no diário, comeu beterraba, mas a criança nunca comeu beterraba em casa. Como comer beterraba? Já tive mães que falam assim, meu filho não gosta de beterraba, mas às vezes na casa não tem o hábito de consumir a beterraba. Não dão um exemplo também, isso, né? E aí essa criança traz esse novo hábito, porque quando a mãe observa lá no diário que a criança comeu e a criança aceitou, ela passa a colocar isso no cardápio. Então, não raro, as crianças orientam as famílias sobre os bons hábitos alimentares. Isso é muito válido. Professora, como que é o feedback, assim, o resultado final que vocês conseguem perceber que a alimentação escolar está funcionando, né? Como que é o retorno desses alunos e como saber que o trabalho foi bem realizado e recompensado? Então, a gente tem, dentro da proposta do Programa Nacional de Alimentação Escolar e aí sim, orientado pelo FNDE, a gente aplica os testes de aceitabilidade. Existem várias formas de fazer o teste de aceitabilidade, um deles é por resto ingestão. Como é que a gente faz isso? A gente prepara a refeição do dia, pesa toda a refeição que foi preparada naquele dia, faz a distribuição, pesa se teve sobra limpa ou o que teve de sobra limpa e observa o que teve de descarte. Aí, essa diferença que a gente chama de rejeição, menos o 100, a gente vai ter a porcentagem de aceitação daquele alimento. E ela precisa ser acima de 90%. Então, quando a gente vai colocar um novo alimento no cardápio, a gente precisa fazer esse teste de aceitabilidade e, é lógico, todo um trabalho de educação alimentar sobre aquele novo produto para garantir uma boa aceitação. Com isso, a gente consegue introduzir novos alimentos e garantir bons hábitos alimentares, mas também a gente diminui desperdício, que é algo muito importante de ser pensado. Não, existem outros testes, um outro muito importante é o teste de escala hedônica facial. A criança anota se ela gostou, se ela não gostou, se ela gostou muito ou se ela desgostou daquele produto e a gente vai fazendo. Não é só o teste. O teste somado a um processo de educação alimentar, apresentar o alimento, pensar outras formas de preparo do alimento, a técnica dietética é muito importante nisso, a criança vai entendendo aquele alimento e vai aderindo a ele, porque quando a gente experimenta alguma coisa pela primeira vez, não necessariamente a gente vai gostar, né? A minha professora diz uma coisa que eu acho muito interessante, rúcula, ela pergunta para as crianças, gosta de rúcula? Aí a criança diz não, mas ela fala assim, vai aprender a gostar de rúcula depois dos 40 anos. Alguns alimentos dependem disso, não precisa esperar 40 anos, mas você precisa ter
um processo de entender aquele alimento, de explorar aquele sabor, aquela textura. E aí, por isso sai um estudo epidemiológico dizendo isso. Você precisa experimentar 10 vezes um alimento para dizer que não gosta. Com a criança, isso é muito comum, porque ela está recebendo novos alimentos naquele momento. E a gente precisa ter cautela para dizer não gosta, mas a gente também precisa ter cautela quando a gente coloca no cardápio alguma coisa que não é reconhecida, ora culturalmente, ora do ponto de vista sensorial mesmo. Eu não reconheço esse sabor, aquilo não me interessa. Neste dia 21 de outubro, a gente está comemorando o Dia Nacional da Alimentação, conversando aqui com a professora nutricionista Fabiola Nejá, que também é da Unital. Quero agradecer a presença dela, mas antes também parabenizar os profissionais que estão na cozinha, né? As merendeiras que fazem parte da nossa história de vida, as auxiliares de cozinha e todos os outros profissionais que ajudam nas refeições e nas alimentações diariamente das crianças. Para suas alunas, seus alunos, para a senhora, parabéns pelo trabalho. Obrigado pela disponibilidade. Se tiver mais algum recado para passar, a gente fica à vontade. Não, acho que é isso. Eu também agradeço muito a oportunidade e concordo plenamente com vocês. Se não fossem as merendeiras, a gente não teria tanta saúde aí, né, para essas crianças. Eu até hoje guardo na minha memória afetiva e nas minhas papilas gustativas, o prato maravilhoso que a merendeira da minha escola fazia, que era a Dona Joana. Então eu desejo para todas as merendeiras que todas elas façam com todo o amor e carinho, como Dona Joana fazia para mim e para todos os meus colegas. Esse foi a Hora do Papo, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais notícias e informações aqui no Mix da TV. Fique com a gente, junto e misturado com a nossa programação. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, 21 de outubro de 2024. E agora a gente destaca o que você acompanha aqui na programação. Está no ar a grade da TV. E o destaque desta segunda-feira é o programa Desbravando Taubaté. Desde o ano passado, nós produzimos 2 temporadas contando histórias do patrimônio, da cultura e da arquitetura do nosso município. E neste ano agora, de 2024, no segundo semestre, a gente acabou de lançar um programa especial Rota da Fé, contando as histórias dos romeiros que cruzam a cidade de Taubaté em direção ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. A gente também conversou com os coordenadores dos pontos de apoio nas estradas e também com a Polícia Rodoviária Federal. O programa já está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Vale a pena você assistir este programa especial Rota da Fé aqui em Taubaté. E agora a gente segue com mais um short aqui na nossa programação. No Boletim Câmara de segunda a sexta-feira, a Ana Laura sempre traz uma entrevista interessante com assuntos relacionados à saúde, ao cotidiano e ao dia a dia aqui da população de Taubaté. E neste trecho que nós selecionamos é de uma entrevista com a doutora Andréa Pereira, que é dermatologista, e ela falou sobre uma doença de pele que se tornou um surto aqui em Taubaté, a escabiose, também conhecida como sarna. A gente vai acompanhar, solta o play. Nós recebemos aqui no nosso estúdio a médica dermatologista, a doutora Andréa Pereira, para falar com a gente sobre a escabiose, que é a doença popularmente conhecida como sarna humana. Doutora Andréa, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom, como nós trouxemos aqui no nosso Boletim Câmara, a Prefeitura atualizou alguns dados aí e tratou do aumento da escabiose, né, conhecida aí como a sarna humana. Então, para a gente começar, eu queria entender quais são as características, os principais sintomas também dessa doença. O principal sintoma da escabiose é a coceira. O paciente chega desesperado de coceira, você vê que o paciente está muito incomodado com coceira. O principal sintoma é a coceira, desconforto, principalmente à noite, na hora que vai dormir, durante a noite. Esse é o primeiro sintoma que aparece? Sim, geralmente é o primeiro sintoma. Depois da coceira podem começar a aparecer umas pápulas, umas bolinhas, umas crostinhas na pele, mas não necessariamente. O paciente às vezes tem só coceira, não tem mais nada, você investiga o corpo todo e não apresenta. Geralmente tem uns pontinhos com crostinha, mas não necessariamente. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do boletim começar, que em algumas áreas do corpo a doença se desenvolve mais. Sim. Você poderia explicar por que nessas áreas e quais são elas? Sim, geralmente interdígitos, que a gente fala entre os dedos, nas palmas, nos punhos, cotovelos, dobra de cotovelo, dobra de joelhos e cintura, quadril, perto dos genitais, bumbum, região da lombar.
Esses locais são áreas de dobra. E mão, principalmente, que a gente encosta, né? Geralmente a transmissão se dá por contato pessoal, pele com pele. Nada impede que aconteça de outro jeito, mas pele com pele. Então, na mão é muito, muito evidente, punhos. E essas outras regiões, por causa da temperatura, ele gosta de viver na pele, nessas temperaturas um pouco mais quentinhas. E também pelo fato desses locais, é uma região de dobra. Então, a pele, teoricamente, trinca mais. É mais fácil dele penetrar. E aqui na região do quadril é muito comum por causa do contato físico e também por ser mais quentinho. A gente fica com uma região mais quentinha, ele gosta mais. Agora, nessas regiões. O que é exatamente essa escabiose? É um fungo, uma bactéria? Como A escabiose é um ácaro. Ele é aracnida, entende? É da família das aranhas, né? Ele é um ácaro que gosta de viver na pele humana. Nesse caso da escabiose humana, né? Ele gosta de viver no corpo humano. Não tem a ver com o coitadinho do cachorro, do gato, que muitas pessoas chegam desesperadas, falando, mas eu não tenho, meu cachorro tá limpo, meu cachorro não tem nada. Coitadinho, ele pode até estar com sarna, mas é a sarna dele. Então, a gente chama Sarcoptes scabiei humano, né? Homines, ele gosta de gente, não gosta de animais. E do que se alimentam esses ácaros? Sangue. Ele penetra na pele da gente, ele fica na epiderme, que é a camada mais superficial, ele consegue entrar, ele tem enzimas que destroem a pele, daí ele fica andando por dentro da pele e ele, uma vez que ele penetra, como ele tem uns espinhos, umas espículas nas costas que são para trás, ele não consegue voltar. Então, uma vez que ele entra, é só para frente. Ele vai para frente, vai depositando ovos e as enzimas também da saliva dele, e isso causa irritação. Então, não é só o bichinho andando que irrita. Os dejetos dele, as fezes dele, os restinhos de ovos também irritam. É uma coceira infernal. Significa, então, que a contaminação pode ser ali na mão, mas se espalha pelo corpo. Se espalha pelo corpo, sim. E como que é feita essa contaminação? Você já falou do contato da pele com pele e principalmente a transmissão. Eu preciso do contato com alguém ou com algo. Geralmente, pele com pele. Mas não necessariamente. Ele pode viver no ambiente mais ou menos até 72 horas sem comer, sem sangue. Então, eu posso encostar, eu posso estar no local que alguém estivesse muito infectado e eu pegar. Não tem a ver com as pessoas têm muito medo de falar que tem a ver com a sujeira, né? Elas acham que escabiose é uma doença de gente suja. Não é. Você não tem culpa de ter pegado escabiose. Pode acontecer. Mais comum se você tiver um contato mão a mão, pele a pele com quem está infestado. Mas não necessariamente. Em superfícies, então, também é possível. Sim. Uma mesa, lençol. É possível, desde que tenha bastante ácaro ali. Roupa, né? Roupa que você empresta, minha roupa empresta meu casaco, você está infectado ou de quem você recebeu, tá? É comum. Daí mais fácil ainda, porque está em íntimo contato. E mais tempo, né? Aqui eu posso encostar a mão, estou menos tempo. Mas se eu estou sentado num lugar que tem muito ácaro, eu posso pegar. É mais difícil de ele atravessar pela roupa. Mas uma vez que a roupa está em contato com a minha pele, é mais fácil. É possível eu ter contato com esse ácaro, não desenvolver a doença ou nenhum sintoma e passar para uma outra pessoa? Não, porque se você entrou em contato com ele e ele entrou em você, você vai ter sintoma. A não ser que você tenha entrado em contato assim, mas daí a gente nem sabe direito. Mas é possível. Eu entrei em contato, peguei o ácaro, passei para você, eu não peguei, ele entrou em você. Isso não é impossível, isso pode acontecer. E uma vez que eu identifiquei, que eu apresento sintomas ali, procurei a unidade de saúde. Como é feito o tratamento? Quanto tempo dura esse tratamento? Geralmente, o tratamento é feito com loções. É um tratamento bom de escolha, faz com loção. Passa do pescoço para baixo, geralmente, tomando bastante cuidado de passar embaixo das unhas, nas áreas de dobra, porque às vezes a pessoa esquece, nas unhas dos pés também, né? De passar embaixo desse lugar. Não lavar a mão depois que usar o produto, porque senão você tira o produto. Dorme com o produto. Geralmente a gente faz 3 noites consecutivas. Lava de manhã. Tem gente que fica o dia inteiro. Irrita. Não pode. Então, passa o produto antes de dormir. Lava de manhã. Faz 3 noites consecutivas. Para 7 noites e repete mais 3. Porque dá tempo de você pegar as larvas que saíram dos ovos. Porque senão você mata só o ácaro que está vivo e o que está dentro do ovinho, ele ainda vai eclodir. Daí você pode pegar na segunda leva.
Você pode acessar o programa Boletim Câmara disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Lá você encontra todas as entrevistas realizadas pelo jornal. E agora a gente segue, porque está na hora de se atualizar com o Mix de Notícias. A gente começa com a primeira notícia. Para alguns, um sacrifício, para outros, essencial. Afinal, qual a importância do dever de casa? Especialistas afirmam que no modelo de educação ideal, a escola integral, a tarefa de casa seria até dispensável pelo fato de as crianças já passarem 7 ou mais horas na instituição de ensino e que hoje é chamado dever de casa já seria feito pelos estudantes na própria escola. Mas como a escola integral ainda é uma realidade distante da maioria dos estudantes, o dever de casa ainda tem uma relevância e precisa respeitar alguns critérios para que atinja seus objetivos. O ideal, segundo especialistas, é que esses deveres não sejam repetitivos, não estimulem a decoreba, mas sim a criatividade e a curiosidade, estimulem o raciocínio crítico e precisam ser previamente explicados em sala de aula para que a criança tenha condições de realizá-lo sozinha, com autonomia. Precisam ser prazerosos, não podem exigir um tempo longo demais para serem realizados. Precisam também ser feitos em ambientes adequados, de modo que dificulte a dispersão. A lição de casa pode ser um instrumento que ajuda no desenvolvimento da criança, mas a porcentagem dos que têm uma condição favorável para realizá-la é baixa. É o que diz o professor de Psicologia Educacional da Unicamp, Sérgio Leite. Por outro lado, os professores que não valorizam tanto o dever de casa o fazem principalmente devido à diversidade socioeconômica do país. Como muitos pais não têm condições de ajudar os filhos nas atividades escolares, essas tarefas podem perpetuar a situação de injustiça. Essas informações que eu te passei agora são do portal G1. E agora a gente segue o nosso mix com uma segunda notícia. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios aponta que 6 em cada 10 cidades no Brasil relataram falta de vacinas no mês passado. Aqui na região do Vale do Paraíba, pelo menos 4 cidades estão com problema de abastecimento de algumas vacinas: São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Caraguatatuba. Aqui em Taubaté, a Secretaria de Saúde informou que são 3 tipos de vacina em falta na cidade: Covid infantil, varicela isolada e tetraviral. Segundo a Prefeitura de Taubaté, a cidade deve receber um lote de vacinas e após o recebimento será possível confirmar se as vacinas vão continuar em falta ou se a distribuição será normalizada. Essas informações são do portal MEON. Agora a gente continua o nosso mix de notícias com uma terceira notícia importante. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil, aprovou um financiamento de 500 milhões de reais para a IVE, ligada à Embraer, para que ela possa instalar a fábrica do carro voador aqui na cidade. O acordo foi anunciado na terça-feira passada, dia 15, pela IVE, que aguarda a aprovação dos eVTOLs, sigla em inglês para Veículo Elétrico de Pouso de Decolagem Vertical, pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, mas já está preparada para começar a produção em série. A estimativa da IVE é que até 480 carros voadores sejam produzidos por ano. A empresa planeja fazer a produção de forma escalonada em 4 fases, para acompanhar o crescimento do mercado. A fábrica vai funcionar em uma unidade que já pertence à Embraer. A expectativa é que a entrega dos primeiros modelos de eVTOL comece a partir de 2026. Quando estiver operando com a capacidade máxima, a empresa deve contar com cerca de 1.000 funcionários. Em 2022, já havia sido aprovada uma linha de crédito de 490 milhões de reais para apoiar o programa de desenvolvimento do eVTOL da IVE. Agora o novo acordo de financiamento é focado na estruturação da fábrica e foi estabelecido por meio de subcréditos de fontes nacionais e internacionais, incluindo os fundos em moeda estrangeira do banco. O prazo de quitação do financiamento é de 16 anos. Segundo a IVE, o acordo reforça o compromisso do BNDES em apoiar projetos da indústria de mobilidade aérea urbana e da descarbonização na aviação. Essas informações também são do portal MEON. E agora, para a gente encerrar o nosso mix de notícia, a nossa quarta informação. O governo federal anunciou nesta quarta-feira, dia 16, que o horário de verão não será retomado neste ano. Nos próximos meses, o governo deve avaliar se a medida será adotada ano que vem, 2025. A prática que adianta os relógios em 1 hora era adotada anualmente em partes do Brasil para diminuir o consumo de energia pelo melhor aproveitamento da luz natural. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, começou a avaliar a volta da prática extinta em 2019, durante o mandato de Jair Bolsonaro do PL, sob o argumento de que gerava uma economia de energia pouco significativa. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quarta-feira que após uma última reunião com a ANS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, foi concluído que não havia necessidade para decretar a medida para este verão.
Essas informações são da BBC Brasil. Agora vamos para o nosso último intervalo aqui do Mix da TV. Na sequência tem mais shorts da nossa programação e tem um momento fora da caixa com dicas inéditas para você. Fique junto, conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o último bloco do Mix da TV nesta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024. Mas para que esse programa aconteça da melhor maneira possível, a gente precisa da sua participação. Por isso, entre em contato conosco. Estão na tela, portanto, os canais para você participar e da TV Câmara Taubaté através do nosso e-mail tvcâmaratte@gmail.com, através do nosso YouTube, youtube.com/TVC Taubaté. Tem vídeos completos com todas as playlists aqui dos produtos da casa. Além disso, você pode assistir ao vivo a nossa programação. Você também pode se conectar através do facebook.com/Câmara Taubaté e através das redes sociais TikTok e Instagram no @Câmara Taubaté. Agora, se quiser mandar sua pauta ou sugestão através do WhatsApp, é só usar o DDD 12 3625 9525. Portanto, estão na tela os canais aí para você entrar em contato aqui com a gente no Mix da TV, da TV Câmara Taubaté. E agora tem mais shorts da nossa programação. O Espaço Comunitário é o programa que dá vez e voz a ONGs, entidades assistenciais e organizações aqui do nosso município. Nesse trecho que separamos para você, você vai acompanhar agora um pedacinho sobre o cursinho Libertas, que fala sobre histórias marcantes e também sobre a estrutura do curso, que é voluntariado para os alunos ingressarem no ensino superior. Vamos ver? Solta o play! Tem outras histórias marcantes assim para compartilhar com a gente? Há muitas. Por exemplo, na linha das dificuldades, se você muda o prédio e oferece num determinado lugar, você tem uma quebra do número de alunos de frequência, porque eles não têm dinheiro para o transporte. Ou se eles comem, eles não podem vir. Se eles vêm, eles não podem comer. Então, você tem esse nível de carência e as pessoas estão ali tentando. A gente perde muito aluno para empregos temporários, para empregos de meio período, para empregos que a pessoa precisa trabalhar no sábado. Sim. Onde é que estão essas pessoas? Estão tendo de ir trabalhar. Seria um horário para ele estudar, né? Sim. E no caso, então, as aulas são sempre de sábado, né? As aulas sempre aos sábados. Qual o horário? Das 9 às 15, 16 no máximo. Um intervalo de 1 hora. Nós oferecemos todas as disciplinas e mais umas disciplinas que a gente chama de libertas. Eu ia perguntar isso, porque a Bárbara mesmo dá aula de biologia médica. Então, além das matérias padrão que a gente vê em qualquer escola, quais outras tem? Sociologia, né? Nós resolvemos muito tematicamente, né? Escolhemos alguns temas que podem ser questões que poderão reaparecer no vestibular, no tema do vestibular, questões sociais, questões ligadas à cidadania. Então, passa por essa formação mais integral. Sim. Até mesmo porque os vestibulares de hoje em dia eles estão integrando mais as matérias, né? A gente também tem orientação de estudos. Então, você tenta abarcar uma complexidade maior do que apenas disciplinas vistas de maneira extremamente convencional. Sim, e separadas, né? Agora, quantos alunos o Libertas consegue receber? Porque o senhor disse que até está com menos gente do que poderia ter. Quantas pessoas poderiam ter? Quantos alunos? Olha, no começo nós tínhamos quase 400 alunos. Mas isso era antes da pandemia. Depois, na pandemia, a gente teve que rapidamente se adaptar. Foi online na pandemia? Foi online e depois a gente continuou no híbrido. Né? Havia a questão da segurança, né? E a gente adaptou, né? Fizemos
um modelo híbrido de né, remoto e presencial, um modelo que a gente também, em que a pessoa poderia participar ou só de um ou só de outro. No momento nós estávamos, né, funcionando de maneira presencial, é a maneira mais gostosa, mas tem todas essas outras questões econômicas. A gente vai voltar a partir dessa semana a oferecer as aulas também à distância, porque é uma forma de democratização. Sim, e é modernidade, né? É. Agora, quem quiser participar, a gente sabe que agora a gente está em fim de setembro, começo de outubro, aqui pegando todos esses estudos, no momento que a gente está gravando esse programa, o vestibular está batendo na porta. Sim. Agora, a pessoa que pretende estudar com o Libertas, ela poderia começar agora ou só no que vem? É possível, né? Ela perdeu muita coisa, mas ainda pode ganhar muita coisa, vamos pensar positivamente também. Então, é somente ela comparecer no JUTA, no campus, né, da JUTA, da Unital, aos sábados, a partir das 9h, né, e razoavelmente preparado para ter um intervalo de 1 hora, e por volta de 3 e pouco, ela está sendo já liberada. Né? Agora, para o ano que vem, que eu acho tremendamente importante, primeiro, fiquem atentos às nossas redes sociais. Para quem o cursinho popular Libertas é voltado? Para alunos de baixa renda e para alunos que comprovem que estudaram em escolas públicas. Então, tudo isso para não dar aquela oportunidade para quem já tem as oportunidades, e sim dar a oportunidade para quem precisa dessas oportunidades, né, que são as classes socialmente menos privilegiadas. E aí, gostou desse trechinho falando sobre o curso Libertas? O programa completo você assiste no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Lá também tem outras histórias de ONGs e entidades assistenciais que prestam serviços aqui para o nosso município. E agora tem informação inédita aqui no Mix da TV. Chegou a hora do momento Fora da Caixa. Você tem tido boas noites de sono com qualidade? A médica de família e comunidade, Marcela Espinacé, traz dicas importantes sobre a qualidade do sono. Vamos ver? Solta o play! Caixa em mãos, vamos ver qual a pergunta de hoje. Quais os cuidados para ter uma melhor noite de sono? O meu nome é Marcela Espinacé, eu sou médica de família e comunidade e este é o quadro Saúde em Dia. Vamos falar então sobre insônia. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso algum dia. E realmente é muito difícil, né? Se você tem dificuldades para dormir, fique ligado nessas dicas para ter uma melhor qualidade de sono. Em primeiro lugar, a pessoa que tem dificuldade para dormir deve tentar sempre ter uma rotina regular de sono. Isso porque a gente tem um relógio biológico. E se a gente sempre dorme na mesma hora e acorda na mesma hora, ele vai funcionar melhor. Em segundo lugar, quem tem essa dificuldade deve evitar, de qualquer modo, as substâncias estimulantes. Quando eu falo essas substâncias, eu estou falando de café e cafeína, que às vezes tem alguns chás, alguns refrigerantes e energéticos, principalmente no período da tarde, porque elas ficam agindo no seu corpo ainda e chega na hora de dormir e você está super agitado e não consegue dormir. Em terceiro lugar, que é muito importante, é parar o uso de telas também no período logo antes de dormir. Telas, assim, computador, celular, televisão. Isso porque a luz que é transmitida pela tela atrapalha a produção de um hormônio que o nosso corpo produz, que é o hormônio que regula o sono, que é a melatonina. Então, quando a gente tem essa luz, né, a gente acaba atrapalhando o sono dessa forma. Por esse mesmo motivo, quanto mais escuro o quarto ou qualquer ambiente que você durma esteja, é melhor. Usar cortinas mais pesadas, usar máscaras que tampam o olho ou desligar os aparelhos eletrônicos. Sabe aquela luzinha da televisão, aquela luzinha de alguma coisa carregando? Isso pode atrapalhar muito a produção desse seu hormônio.
E por último, mas não menos importante, ter uma rotina relaxante logo antes de dormir. Importante você mostrar para o seu corpo que está chegando a hora dele descansar. Então, fazer alguma coisa que te relaxe. Aí vai de você. Pode ser uma meditação, ler um livro, tomar um banho, tomar um chá. É muito importante conseguir ficar relaxada para ter uma boa noite de sono. Espero que essas dicas tenham te ajudado e que você possa ter a saúde em dia e uma melhor qualidade de vida. Agora que esse assunto está fora da caixa, eu devolvo para vocês. E aí, gostou das dicas da doutora Marcela? Espero que sim. Essas dicas e outras estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté e quinzenalmente aqui na programação tem Fora da Caixa. Assim a gente chega ao final de mais um Mix da TV nesta segunda-feira, 21 de outubro de 2024. Eu te espero amanhã aqui na programação da TV Câmara Taubaté, porque é dia da gente repercutir tudo que aconteceu na semana aqui no Legislativo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique junto e misturado com a nossa programação aqui na TV Câmara Taubaté.